Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Pedro. Eu quero nessa noite agradecer a presença das pessoas que estão aqui, né? O nosso irmão Mário, meu irmão Paulinho. Quantos convites, né? Convidei ele várias vezes. Ele falou: no dia que você estiver menos esperando, eu apareço lá. E foi hoje eu não estava esperando que o Mário aparecesse aqui, né? E o Mário apareceu ali junto com ele, da visão, né, Davi? Davi, muita alegria pro coração do homem de Deus ter os seus convidados presentes na noite, né? E os demais já são familiares, eu não vou nem trabalhar com o nome, né? Porque são todos bem familiarizados nessa igreja. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 3, quero também prestar meus atributos de gratidão. É por Deus nos constituir essa oportunidade de estar aqui neste altar, anunciando a palavra de Deus. Eu creio que as crianças também vão estar concentrada para entender o que Deus tem para falar conosco. A Dácia, que gosta de ouvir bastante a palavra de Deus, vai estar conectada na mensagem, né? Sentadinha, sentindo a voz de Deus falando. Os meninos tudo com sede da palavra de Deus. Aleluia, essa igreja ela vai subir, amém? 2 Pedro capítulo 3, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: esta segunda carta a todos eu vos escrevo agora, em ambos, as quais desperto a vossa mente pura por meio de recordações, para que antes, pelos santos profetas do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo disso, o primeiro que virão nos últimos dias, escarnecedores, que andarão conforme as suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas continuaram como era antes, no princípio da criação. Nisto, eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existem desde a antiguidade, e a terra que permanece fora das águas e dentro das águas, por onde o mundo que estava, então, sendo transbordado com água, e pereceu. Mas os céus e a terra existem desde agora, pela mesma palavra, estão reservadas para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis essas coisas, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é para o Senhor como um dia. O Senhor, ele não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, sendo que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão como um estrondo, e os elementos hão de se derreter com calor intenso, e a
terra, e as obras que nela há se queimarão. Visto então que todas essas coisas serão desenvolvidas, que tipo de pessoas deveis de ser? Toda santa convocação e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do Senhor Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos em calor ferventes derreter-se-ão, mas nós, de acordo com as suas promessas, aguardamos um novo céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. E por isso, amado, visto que guardamos essas coisas, sede diligente para que eles sejam achados em paz, sem mácula e irrepreensível. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu quero saciar a minha alma com a tua palavra. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai me fazer entender o porquê da minha vida na tua casa esta noite. Amém. Os irmãos podem assentar, desocupem as suas mãos e dê uma linda salva. Glórias a Deus. Irmãos, falar de parousia não é coisa fácil, né? Porque parousia envolve a profecia começando de Gênesis até Apocalipse. Mas a palavra de Deus, ela traz um relato que o Senhor vai voltar. É aqui Pedro, ele chega a falar que Jesus vem como um ladrão. Ele vem como um? Ele vem como um? Ladrão. Ele vem como um? Por que como um ladrão? Porque ninguém está esperando o ladrão. O ladrão chega na hora que ninguém está aguardando a presença dele. Assim é o Senhor Jesus. No decorrer do desenvolver dessa leitura, nós denotemos aqui que o apóstolo Pedro, ele chega a dizer que os homens ficaram ali interrogando e falando: aonde está a tão esperada, sonhada esperança da vinda de Cristo? Ele falando, porque desde a antiguidade os nossos pais já comentavam que havia um momento que Jesus ia voltar para arrebatar o seu povo, e até agora nada, não aconteceu nada. Aqui o Senhor, através da inspiração do Pedro, ele fala assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então quer dizer, as profecias, as promessas que foram profetizadas pelos santos profetas, que está falando aqui na Bíblia, elas não ficou por tardio, né? Muitas das pessoas vai falar, não, tem muitos anos que a gente ouve falar da vinda de Cristo, mas até hoje nada. Aqui está falando que ele não é tardio para com a sua promessa, que vai acontecer, e como um estrondo os céus se desfarão como um pergaminho, e os elementos ardendo em chamas se desfarão. Então a palavra percorrida na Bíblia, examinada também pela Bíblia, ela fala da vinda de Cristo 2487 vezes que Jesus vem. No livro de João, capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, João fala assim: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que ia preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu voltarei, para que aonde eu esteja, vós estejai-vos também. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso 12,
suas obras. Ele fala assim: eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito na árvore da vida e entra na cidade santa pela porta. Então, o que a palavra de Deus ela quer nos alertar? Que o homem natural ele não consegue entender essa tão sonhada esperança que é divulgada pelos pregadores do Evangelho. A Bíblia chega a dizer no livro de 1 Coríntios 2, versículo 14, que o homem natural ele não consegue entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente e por ninguém ela poderá ser discernida. A palavra de Deus nos fala no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 16, que uma certa feita, o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele tinha uma grande incomodação, porque toda vez que ele projetava o mal contra Israel, o povo de Israel ficava ciente das suas armadilhas, das suas artimanhas, dos seus ataques. Um certo dia ele, inculcado com o seu exército, ele fez uma reunião e chamou todos e falou: algum de vocês é um delator? Porque toda vez que eu armo uma estratégia para pegar Israel, eles descobrem e conseguem escapar do laço. Alguns de vocês estão me traindo. E um deles levanta e fala: não, meu Senhor, é porque em Samaria tem um santo homem de Deus, que tem uma vida pautada na casa de Deus, e ele tem um elo muito íntimo com Deus, de sorte que toda vez, rei, que o Senhor projeta o mal contra Israel, Deus revela para ele dentro do seu quarto. Glória a Deus. Então fala: nós temos então que descobrir quem que é esse homem e nós temos que acabar com ele. Então a Bíblia nos fala que o rei Ben-Hadad chamou uma legião de soldados. Flávio José chega a dizer que uma legião de soldados constitui-se em 6.000 soldados. Então ele arrumou 6.000 soldados, ele colocou armadura no soldado, ele armou o soldado, ele colocou carruagem em disposição desses soldados, e eles se deslocaram até o monte Dotã, que ele não estava dentro da cidade. O profeta Eliseu, ele não estava dentro da cidade, ele estava no monte Dotã orando. E junto com ele estava o seu súdito Eliseu, Geazi, o seu moço. Então eles chegaram no monte de Dotã e cercaram o monte de Dotã. Cercaram e falaram assim: agora ele não sai. Hoje nós acabamos com a vida desse tal homem de Deus. E amanheceu de manhã, o Geazi foi catar uns gravetos para fazer o café. O Geazi olhou assim, viu aquele mundo velho de soldado da Síria, mandado por Ben-Hadad. E ele volta correndo e fala: meu Senhor, nós estamos arrasados, porque um mundo velho de homens armados estão todos aí fora, prontos para nos pegar. No capítulo 17, no versículo 6, capítulo 6 de 2 Reis, e no versículo 17, o profeta Eliseu olha para o céu e fala assim: meu Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E de repente, meus irmãos, veio uma névoa de Deus abrindo os olhos de Geazi. E Geazi então abre os olhos espiritual e ele fala assim: agora volta lá e dá uma conferida. Geazi olha lá assim pela janela, ele vê carros e cavalos de fogo rodeados no monte, e olhando assim ele falava: meu Senhor, aqui está cheio de carros e cavalos de fogo. É isso que
Deus vai fazer com as pessoas que estão nomeadas para o harpazo. Porque o harpazo é um rapto. Será um momento de desespero para uns e de alegria para outros. O homem natural não vai ver o harpazo. A pessoa natural não vai ver o harpazo. Mas a pessoa espiritual, o Senhor vai abrir o olho dela. Sabe o que vai acontecer? A primeira manifestação da vida de Jesus Cristo será a ressurreição dos mortos. A primeira manifestação da vida de Jesus Cristo. Paulo falou assim que no abrir e piscar de olho há de soar a última trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer? Os mortos, eles vão ressuscitar, se despertar. Por quê? Porque vai haver um grito. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no verso 16, o apóstolo Paulo disse que o mesmo Senhor, quem que é o mesmo? O Senhor que te fez a promessa que ia voltar, que falou 2488 vezes que ia voltar. Esse Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que é um alarido? Um alarido é um grande grito de despertamento. Vai haver um grande grito de despertamento. Esse alarido, ele era tocado no arraial de Israel para alertar Israel nos momentos em que o inimigo estava invadindo as suas terras, ou quando eles estavam partindo, porque Israel viveu uma vida de nômade antes de conhecer a terra de Canaã. Então eram muitas pessoas esparramadas. Para agrupar todos eles era necessário um alarido, que era uma voz de trombeta, que o trombeteiro ele ficava em cima das torres de atalaia. Havia 7 torres de atalaia para despertamento do alarido. E quando o alarido tocava, todos se reuniam no mesmo lugar para saber por que o alarido tocou. E na hora que eles se reuniam, tinha um só no meio deles, que estava na direção de encaminhar para que o alarido foi tocado. E esse tal, ele falava: nós vamos partir, nós vamos recuar, nós vamos invadir, nós vamos consagrar, nós vamos... Era um informativo o alarido. Então o alarido, ele é um despertamento para despertar os mortos. Os mortos ressuscitarão com o som do alarido. E aonde que esse alarido vai chegar? Nos 4 cantos da terra. Aí você fala: mas a terra é redonda, mas tem leste, oeste, norte e sul. Leste, oeste, norte e sul. Os mortos vão ouvir a voz do alarido. Olha que tremendo. E na hora que eles ouvem a voz do alarido, eles ressuscitam e vêm para um só local de agrupamento, aonde o Senhor denominou que vai partir a caravana da salvação. Irmãos, eu não posso te falar como, porque eu só piso até onde a Bíblia me dá vazão para me pisar. Deuteronômio 29 fala que aquilo que é revelado é para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que é oculto é mistério de Deus. Só sei que eles vão aparecer lá com o corpo. Mas como? Pessoas de anos e anos atrás, que nem tem corpo mais, que cremaram seus ossos, que desfaleceram as suas carnes, que o bicho já comeu, eles vão ressuscitar com o corpo e tudo. Mas como? Não sei como. A Bíblia não me dá a vazão de como, mas ela me fala que vai aparecer lá com o corpo. Eles vão aparecer lá com os corpos. Por quê? Porque os crentes que estiverem vivos também vai ouvir a voz do alarido. Também vai ouvir a voz do alarido. E o que vai acontecer, pregador?
os mortos vão começar a ser transformados de corpos corruptos para corpo incorruptível. Esse corpo de corrupção vai ser transformado, a pessoa vai ser transformada num corpo incorruptível, que é um corpo de luz. E nós que estivermos vivos vamos estar presenciando os mortos sendo transformados. Nós vamos estar presenciando, como o moço de Geazi, a carruagem de fogo parada nos ares, né? O Senhor com os seus santos anjos nas nuvens, parado nos ares, as trombetas tocando uma após uma, e os mortos sendo ressuscitados. Vai ser coisa de filme, cinematográfica. Vai ser algo que os corações humanos não estão preparados para isso. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ou 9, que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para revelar nesse dia. E aí o que vai acontecer? Os nossos corpos vão ser transformados em corpos incorruptíveis. E depois, pregador, depois nós vamos unir a Ele. O Espírito Santo de Deus vai dar a mão para a sua igreja e falar: vem, noiva amada, vem, eu vou te apresentar o noivo. E o Espírito de Deus vai entregar a igreja na mão do noivo. E o noivo então agora está na posse da sua noiva. E ele vira com toda a sua cavalaria e vai entrando para as suas entradas e moradas santas. De repente ouve uma voz, o Salmo 24: levantai, ó porta, vossas cabeças, porque é chegado o Rei da Glória. Quem é ele, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso na guerra. E os anjos vão ficar assim: Rei da Glória? Será que é o Rei Davi? Será que é o Rei Salomão? Será quem que é o Rei da Glória? Aí vem uma voz e fala assim: Ele, o Todo-Poderoso, o Senhor da batalha, Ele é o Rei da Glória. E a Bíblia fala então, meus irmãos, que nós seremos colocados num lugar de gozo. Toda a alegria, paz e todo bem-estar vai estar lá. E contrapartida, o mundo vai entrar em caos. Vai entrar em caos. Porque quem tinha um parente que não abria mão de ir para a igreja, de buscar a presença de Deus, de santificar, de exclusivizar a sua vida para Cristo, aqueles que não envolviam de maneira alguma com a impureza, não aceitava nada imoral dentro da sua casa, não aceitava nada que denegria a sua vida com Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse tal é o chatão da casa. Ah não, mas tudo é pecado. Que é isso? Que chatice. Que pau de espinho, pai, que você é. Que pau de espinho, mamãe. Você é muito pau de espinho, né? Alguns falam assim: vamos fazer agora, porque daqui a pouco a chatona tá chegando. Daqui a pouco vem o pau de espinho aí, apanharei em tudo, né? Nesse dia eles vão falar: oh, que saudade do meu pau de espinho. Meu pau de espinho foi embora. A minha chatona foi embora. Nem tem como me despedir. Não deu o braço de dar o último abraço. E contrapartida, o que é que vai acontecer? Aí vai começar uma outra etapa chamada a grande tribulação. Mas essa grande tribulação, ela tem duas etapas. Quais são essas etapas, pregador? A primeira etapa é 3 anos e meio. Porque o anticristo, ele vai fazer um pacto com Israel de 7 anos. Está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Que ele vai fazer um pacto com Israel. Israel vai falar: não, agora o nosso Messias se manifestou. Porque Deus enviou Jesus para a terra para salvar Israel da mão de Satanás e do pecado. E o povo achou que
Deus ia enviar um soldado para lutar contra os romanos. Não, o intuito de Deus era refazer a comunhão do homem com Deus. Só que o cordeiro tinha que ser morto, né? E a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, e no versículo 29: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pregador, me escuta aqui, que pecado que esse Jesus pode tirar? A Bíblia diz no livro de 2 João, 1 João capítulo 2 e no versículo 1: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é só de um ou de outro, é de todo pecado. 2 pecados que não podem ser perdoados. Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 32, que não será perdoada nesse século e nem no vindouro. E a outra é o suicídio, que está escrita lá no livro de Apocalipse capítulo 21 e no versículo 8. No mais, qualquer pecado Jesus pode purificar. Qualquer pecado Jesus pode limpar. Nós estamos limpos porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e nos deu o acesso a libertar dos nossos pecados. E aí nós fomos tirados, né? Aconteceu o harpazo, nós fomos tirados. Israel agora encontrou com o seu líder tão esperado, né? Que no caso é o anticristo, que eles acham que é o Cristo. E ele faz um pacto com Israel. E esse pacto que ele faz com Israel, as coisas vão dando um andamento extraordinário. O primeiro andamento é o scanner. O que é o scanner? O scanner, meus irmãos, o scanner é uma luz. A irmã que trabalha no supermercado, é o scanner proprietário que chama. É para escanear o produto. Por exemplo, você chega lá no supermercado, você pega esse álcool aqui, não tem preço nele. Como é que eu vou saber qual que é o preço dele? Aí você chega lá assim, ó, uma luzinha assim, então aparece o nome dele e o preço. O anticristo, a primeira coisa que ele vai implantar é o scanner. Irmãos, se os irmãos entenderem, esse scanner, esse código de barra, irmão, pode olhar lá na sua casa, lá, qualquer trem que você pegar tem esse aqui, ó, o código de barra. No cantinho do código de barra de cá tem 2 que descem até embaixo. Aí ele vai no meio, tem mais 2 que descem até embaixo. Lá no finalzinho tem mais 2 que descem até embaixo. Esses sinais são 666, que já é a preparativa do anticristo na terra. E esse scanner proprietário vai servir para quê, pregador? A pessoa que tem pressão alta, a pessoa que bebe remédio controlado, a pessoa que tem alergia de bezetacil, tem alergia de Voltaren, tem alergia de amoxicilina, ela passa a mão no meio da rua sem documento e cai ali, ó. Aí vem um passando para resgatar, né? Um bom samaritano, pega a pessoa, leva lá para a UPA, chega lá, acaba de matar a pessoa. Porque eles vão chegar e turtar com a bezetacil, a pessoa não pode, asfixia, a pessoa morre. Taca amoxicilina na pessoa, a pessoa morre. Taca Voltaren, não pode, a pessoa tem alergia, ela está desacordada, não tem como falar, ela morre. Só que no dia do anticristo não. No dia do anticristo a pessoa chega lá desacordada, que ó, só põe lá a mão lá no scanner, aí vai aparecer o nome da pessoa, a mãe, o pai, a filiação, conta bancária, RG, CPF. Vai aparecer tudo a respeito da pessoa, o que ela pode tomar, o que ela não pode. Ali vai dar um relatório sobre a vida daquela pessoa. Todo mundo vai olhar e falar: que coisa maravilhosa que já puderam inventar. Quer ver mais como que esse trem vai ser um meio de conquistar a pessoa? Ele vai ser localizado pelo GPS. Por exemplo,
A irmã Dayane tem lá uns 30 milhões na conta dela. Se não tiver, não, eu posso, viu? Aí os ladrões ficam sabendo, falam assim: uai, onde que tá esse dinheiro? Ah, não sei não. Chega lá, começa a investigar ela, não quer falar. Ah, não quer falar, não, vamos levar pro cativeiro. Vamos pro cativeiro, nós arrancamos esse trem dela e leva ela pro cativeiro. E nisso a família dela descobre e fala: a Dayane sumiu porque ela foi sequestrada. Aí de repente eles acionam a polícia já vai lá, ó, entra no GPS, aí o satélite já vai localizar ela. Por quê? Por causa do scanner proprietário. Ela tá lá, aí de repente a polícia tá chegando lá pra prender os bandidos e resgatando a Dayane. Gente, ninguém vai querer rejeitar isso não. Ninguém vai querer falar: tá doido? Eu não preciso de carregar dinheiro, eu não preciso de carregar documento, eu tenho um apoio mundial. Eu sou apoiado, eu posso comprar, eu posso vender. Você passa lá no carrinho da compra lá, ó, você só passa a compra lá, acabou de passar a compra, tudo com a mão, tá pago. E outra, você vai poder fazer parte dos benefícios que o governo vai estar concedendo para todo mundo. Que benefício é esse, pregador? Uai, os que foram arrebatados deixou muitas coisas para trás. O anticristo, não sendo muito bom, ele vai mandar a ONU fazer uma contagem. E a contagem da ONU vai dar o quê? Só nos crentes que sumiu muito crente. Então o bens dele já estava, essas conversas já estavam circulando aí, que a pessoa morreu, o bem dela não pode ser transferido para outro não. É do governo, o governo vai confiscar. E essa confiscação vai haver um leilão. Nesse leilão as pessoas menos favorecidas vai ter vai ser abonada. Por exemplo, ela tem casa e vai dar para ela a casa, mas essa casa não é dele, essa casa é de alguém que foi arrebatado. Pode entrar aí. Todo mundo vai admirar: gente, mas que homem, é o Messias que todo estava esperando. Aí entra na casa: não, esse homem é demais. Aí na hora que ele andar na rua, você fala: lá ele, vai ser tipo uma celebridade. Uma celebridade. Só que na hora que dá 3 anos e meio, aí ele já começa a obrigar. Ele fala: não, agora não tem esse negócio de quero e não quero não. Quem não quiser ser marcado pela a marca da nova ordem mundial vai ser morta ou vai ser caçada. Não adianta, pessoa, qualquer lugar que você for, você vai dar foragidos, porque você é um fora da lei, porque você renunciou a algo da parte do governo. É como se você tivesse fugido de uma cadeia e tá todo mundo atrás de você. Você não aceitou a marca da besta, você vai ser foragido, E ele já vai começar a caçar as pessoas que estão usando Bíblia, porque ele vai unificar a moeda, que vai dar em um só papel moeda, que é o scanner. Ele vai unificar a fé, e todos terão que adorar um só Deus. Quem que é esse Deus? O anticristo. E ele vai também ser o único governo mundial. Ele vai governar o mundo inteiro. Não tem esse negócio de presidente dos Estados Unidos, presidente da América. Não, ele é o presidente, o governo do mundo inteiro. Ele vai governar o mundo inteiro. E ai daquele que se opor contra as suas ordens. Aí quem não aceitou a marca do anticristo vai começar a ser caçado. E nessa cassação, meus irmãos, o tempo não vai dar muito para mim dar esse relato com profundidade. Aí estoura o Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, o primeiro cavaleiro branco, ele é o anticristo. Que ele vem vestido de branco, cavaleiro branco, ele tem um arco nas suas mãos, mas o arco dele não tem flecha. Vocês sabem por que não tem flecha no arco? Porque vai ser um curto período que ele vai reinar. Ele vai reinar num curto período. Nesse período que ele vai reinar, ele vai fazer tudo isso que eu estou falando com vocês. E na hora que ele quebra o pacto com Israel. Por que o pacto é quebrado? Porque ainda não tem templo lá não sei se os irmãos sabem.
Israel teve 3 tempos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Israel teve 3 tempos. O primeiro templo quem fez foi Salomão. O segundo templo quem fez foi Zorobabel. O terceiro templo quem fez foi Herodes, o tetrarca. O templo de Herodes, quem quebrou ele, quem destruiu ele foi o imperador Tito no ano 70. A invasão pretoriana, que os judeus teve que fugir de Israel para não ser morto pelos imperadores romanos. Só que Jesus falou assim: quando vocês olharem para a figueira e for verão e ela estiver florescendo, aí está perto o sinal da minha vida. O que Jesus estava falando? A figueira é Israel. É que eu falei, envolve toda a Bíblia. Porque a figueira está lá em Romanos capítulo 11. A figueira é Israel e a jambuzeira é o gentio. Aí a jambuzeira produzia fruto, mas o fruto era venenoso, não dava para comer. Só que a figueira não produzia, mas estava bonita, frondosa e não tinha fruto. O que o agricultor Jesus fez? Quebrou um galho da jambuzeira, ou seja, quebrou um galho da figueira e injetou na jambuzeira. E o caule da oliveira e a seiva da jambuzeira se unificaram. Os frutos que eram para a morte agora são para a vida. Ou seja, Jesus veio para os judeus e os judeus não aceitou Jesus. Nós pulamos na brecha e falamos: dá ele para mim. Eu aceito ele como meu Senhor. Eu aceito, está escrito isso na Bíblia, tá? João capítulo 1, versículo 11. Então, Jesus, ele dá oportunidade ali. E ali, agora não tem Jesus da terra. Agora é só o povo de Israel e a imagem da besta. Por quê? Porque o templo foi construído em Jerusalém. A maquete, já está fazendo a maquete do novo templo lá. O templo foi construído. E o templo é construído, e quem que vai entrar no templo para sentar lá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 4, o anticristo, o filho da iniquidade, o filho da perdição. E ele senta lá querendo ser Deus, parecer Deus, contra tudo que se chama Deus. Aí a Bíblia fala: então verá repentina destruição. Verá o Senhor que destruirá com o assopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. O que é isso? Aí começa a surgir os períodos da guerra. E esse é o período ainda do anticristo. Guerras. Pessoas se opondo para não aceitar o reino do governo do anticristo. Pessoas tentando desintegrar o anticristo, mas ele domina a terra, porque ele tem a ajuda do dragão. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Isso aqui é um assunto, irmãos, que você vai ver poucas vezes. É muitas pessoas que não têm essa noção desses assuntos assim. E o Cavaleiro Vermelho, então, ele sai fazendo o quê? Guerra, derramamento de sangue, pessoas renunciando ao anticristo e morrendo por causa da negação do anticristo. Logo na sequência, o Cavaleiro Preto. O preto é o quê? Fome e morte. Ele traz consigo o inferno. E depois vem o amarelo, que é doença. E logo na sequência, o sol é ferido e ele começa a brilhar 7 vezes mais. 7 vezes mais. A pessoa estando em pé vai apodrecer a órbita dentro dos olhos. E a língua da pessoa vai apodrecer dentro da boca. Ué, mas é só beber água. Vai cair uma piscina no mar, que vai matar dessa parte dos peixes, e o mar vai ficar amargo. Qualquer água que você tiver acesso vai ser amarga. Não vai ter como beber água. Vai cair outro meteoro do céu, vai queimar dessa parte da vegetação. Os bichos vão invadir a cidade atacando as pessoas ali como zumbi.
com seus corpos se desfalecendo, ali todo apotrefecado. Zacarias capítulo 12, 14, versículo 12. Está escrito, irmão, estou falando que está escrito. Zacarias capítulo 12, 14, versículo 12. Pode conferir na sua Bíblia aí se não está escrito. Sabe o que vai fazer? Aí um vai virar e falar assim: me mata para acabar com o meu sofrimento. Aí o outro arranca a espada assim, a faca, o revólver, sei lá. Se ele tiver no poder dele, na posse dele, ele atravessa a pessoa. Por que eu não morri? Apocalipse capítulo 9, versículo 6. A morte fugirão deles. Eles buscaram a morte e a morte fugirão deles. É o dia do Senhor. Ai, coitado de quem não aceitou o Senhor na sua primeira vinda. Ai, de quem não foi na primeira. Tem gente que fala assim: ele vai vir de novo, eu vou na segunda. Na segunda não cabe nós mais não. A segunda é para Israel. Quem não foi arrebatado na primeira vinda, não vai na segunda, sabe por quê? Deus vai tirar o Espírito Santo da terra. E as pessoas não vão conseguir amar, não vão conseguir arrepender, porque o Espírito Santo de Deus é que gera arrependimento no coração da pessoa. Hoje, se você erra diante de Deus e você vem pedir perdão na igreja, é porque o Espírito Santo de Deus entra em você e faz você vir cá pedir perdão. Mas naquele dia não vai ter Espírito Santo. É só o Espírito do Anticristo que vai estar na terra. E as pessoas vão blasfemar contra Deus. As pessoas vão falar mal, vão aceitar todos os pratos, todos os manjares. Vai ser depravação mundial em todos os cantos do mundo. E aí o que vai acontecer? Então, Deus abre a porta do abismo. Apocalipse capítulo 9. E sai lá de dentro gafanhotos. Esses gafanhotos, eles têm cabelo de homem, cabelo de mulher, cara de homem, dente de leão e rabo de escorpião. A picada desses escorpião vai gerar dor na pessoa de 5 meses. A pessoa vai ficar 5 meses com aquela dor infernal e não vai morrer. A Bíblia fala que os homens então vai fazer o quê? Apocalipse capítulo 6 no versículo 4, 6 versículo 9. Eles vão entrar numa caverna e vai gritar assim: monte, rochedo, caia sobre nós para nos esconder da ira daquele que está sentado no trono, porque chegou o dia do Senhor. Então, irmão, vou falar só até aqui, porque é 3 dias. Nós ainda vai ter a ressurreição, da segunda ressurreição, né? A segunda ressurreição é para condenação eterna. Apocalipse capítulo 21, do 11 até o 15. A segunda ressurreição é para condenação eterna. A primeira ressurreição é para absolvição e arrebatamento no harpazo. A segunda é para condenação e juízo final, exterminamento do dragão, do falso profeta, da besta, novos céus e nova terra e plenitude completa. Glória a Deus, aleluia. Mas na primeira vinda, meus irmãos, de Jesus Cristo, eu acredito que o alarido ele vai chegar nos nossos ouvidos. E ele está muito próximo de acontecer esse alarido, esse voz de arcanjo. Jesus falou assim: vai estar 1, vai estar 2 no moinho. Que hora é essa? De manhã, na hora que as pessoas levantam e vão para trabalhar. Um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Aí Jesus fala assim: vai estar 2 no campo. Que hora é essa? À tarde. Ainda está no trabalho, está trabalhando. Um será tirado, o outro será deixado. Aí Jesus repete: vai estar 2 na mesma cama. Que hora é essa? À noite. Um será tirado, o outro será deixado.
Jesus, ele quis narrar o momento que ele vai arrebatar a igreja num desses 3 horários. Ou de manhã, ou na hora do almoço, ou de tarde, ou à noite. Ele não definiu a hora certinha não, mas ele falou que é num desses horários. Aí ele fala assim: portanto, vigiais, para que não perca a coroa da vida. Vigiai. Então, meus irmãos, a alegria que nós temos de fazer parte desse povo do rapazo é de saber que qualquer hora a trombeta vai soar. Ah, irmão, mas a minha condição não está favorecente. Você tem prazo para consertar, porque depois da primeira vinda de Cristo, acabou. Aí vai ser só Israel vai ser salvo, mas é por derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus eles não quiseram. Aí eles vão ter que morrer na mão do anticristo, a alma deles vai ser decolada pelo anticristo, eles não vão aceitar a marca da besta, e eles vão ser salvos por causa disso. Mas é eles, não é nós. Se nós perder a primeira caravana, nós não... Acabou. Para nós, os gentios é o período gracial, é o período do Espírito Santo. Então, nessa noite eu quero perguntar: tem alguém que você está conectado, está aguardando esse momento? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem alguns que estão em dúvida. Irmãos, ainda dá prazo. Dá prazo de nós fazer esse reparo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias 6, versículo 4. Você que sente que corre risco de ficar, não fica nessa situação. Pesquisa aí no seu coração o que custa você aceitar o nome do Senhor na sua vida, para você ter gozo eterno. Porque essa vida aqui é só a pontinha do iceberg. Aqui você vai viver 70, no muito 80 anos e vai morrer. Depois da morte você tem uma eternidade. Uma eternidade. E quem morrer sem Jesus Cristo não terão a satisfação da transformação do corpo incorruptível. Vai, pregador, como que você fala isso aí? Marcos capítulo 9, versículo 41. Lá haverá choro e ranger de dente. Para a pessoa chorar tem que estar no corpo. Para ranger o dente já tem que estar no corpo. Mas é só aí que você tem de base? Não. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temas o homem que tem poder de matar o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Então ele vai lançar com o corpo e alma e tudo, a pessoa vai sentir a chama. Só que quem for arrebatado, o corpo de pecado será transformado em um corpo de luz. Amém? Põe toda a igreja de pé. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aplicar o nome do Senhor na sua vida. Você que ouviu essa palavra, você quer nessa noite fazer um reparo, você quer aceitar Jesus, você quer reconciliar, faça isso, aproveita a oportunidade de hoje. Tem alguém que você queira reconciliar, que você queira aceitar Jesus? Alguém que você vê que as suas condições não estão favoráveis, você precisa fazer esse reparo? Tem alguém? Levanta sua mão assim, se tem alguém. Toma, Tatá. Levanta sua mão se tem alguém que você quer aceitar Jesus. Reconciliar? Tem alguém? Não tem. Então vamos ofertar na casa do Senhor, amém? Quem trouxe uma oferta para abençoar a casa de Deus? Aleluias. Aleluias.